Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Física 1 e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre o tema colisões, onde a gente vai usar aí um pouco do nosso conhecimento sobre momento linear, impulso, para resolver um pouquinho desses exercícios aqui, tá? Então, esses exercícios aqui, a maioria foi tirada do livro do Halliday e do Young, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. E a primeira questão de hoje é a seguinte, questão do Halliday, Uma bola de 0,70 kg está se movendo horizontalmente com uma velocidade de 5 metros por segundo quando se choca com uma parede vertical e ricocheteia com uma velocidade de 2 metros por segundo. Qual é o módulo da variação do momento linear da bola? Então, vamos fazer uma figura aqui para ilustrar essa situação. E aqui está a figura. Então a gente tem a bolinha aqui, massa 0,70, velocidade 5 metros por segundo. Eu coloquei ela aqui se movendo à direita, tá? Ele falou que é horizontalmente, mas não disse qual é o sentido. Eu escolhi o sentido da direita. E ele falou que ele se choca com uma parede. Eu desenhei aqui a parede aqui em azul, tá? E quando ele diz assim, ela ricocheteia. Ricochetear é bater e voltar, beleza? Como ela vinha horizontalmente, ela bate e retorna de novo horizontalmente, tá? Com uma velocidade de 2 metros por segundo. Mas como ela voltou, então essa velocidade ela é negativa. Então o V2 ele é menos 2 metros por segundo. E agora ele pergunta qual é o módulo da variação de momento, beleza? Então vamos lá, quem é a variação de momento? A variação de momento é o P2 menos o P1, não é verdade? Então é o momento final menos o momento inicial, isso é a variação do momento. Mas o momento não é massa vezes velocidade, então é mv2 menos mv1. O m é o mesmo, só muda as velocidades. Então vamos lá, a variação do momento é igual. A massa eu posso colocar em evidência, vai ficar V2 menos V1, correto? A massa é 0,70, que eu vou escrever só como 0,7. O V2 é menos 2 e o V1 é 5. Então, continuo o menos aqui da expressão e o 5 aqui dentro do parênteses. Isso aqui dá o seguinte, ΔP vai dar 0,7 vezes menos 7, correto? Que dá menos 4,9 kg metros por segundo. Só que ele perguntou o módulo do momento. Então, o módulo do momento é simplesmente 4,9 metros por segundo. Eu pego só o valor absoluto, não importando o sinal, beleza? Então, isso é o módulo. Legal, então resolvemos a primeira questão e agora vamos para a segunda. Segunda questão, também do livro do Halliday, diz assim, com mais de 70 anos de idade, esse cara aqui, eu acredito que seja Henri Lamotte, o nome dele, assombrava os espectadores mergulhando de barriga de uma altura de 12 metros. Então ele falou aqui quanto vale a altura, Tá? Vou chamar aqui de H igual a 12 metros. Em um tanque de água com 30 centímetros de profundidade. Bom, supondo que o corpo do mergulhador parava de descer quando estava prestes a chegar ao fundo do tanque, e estimando sua massa, calcule o módulo do impulso que a água exercia sobre Henri em um desses mergulhos. Então vamos imaginar aqui a situação, vamos desenhar. Então aqui fiz uma figura aqui só para a gente ilustrar. Aqui mostra o Henri, pulando de barriga, ele está deitado aqui, E ele no primeiro trecho, ele vai aqui, no primeiro trecho, ele vai descer essa altura de 12 metros até ele bater na superfície da água. No momento que ele bate, ele desacelera, Ele começa a ser freado pela própria água e ele diz que quando ele está aqui justamente tocando ali o fundo é a hora que ele para, não é? Ele para, então ele chega com velocidade zero. Então ele tem velocidade zero no final, ele tem velocidade zero também no início, tá? Mas aqui nessa parte ele tem uma velocidade v, beleza? Então vamos lá. Então nesse momento aqui vamos adotar um sentido aqui para baixo, tá? Então nesse momento aqui inicial ele vai ter um ΔP. Ele começa com P0 aqui, tá? P0 igual a zero, porque a velocidade é zero, E ele vai ter um ΔP nesse primeiro trecho. E no segundo trecho ele também vai ter um ΔP, mas a gente está interessado na verdade no impulso.
que é um impulso que vai se contrapor a esse ΔP que ele ganhou aqui. O impulso tem que ser tal que ele anule essa quantidade, esse momento linear que ele adquiriu, né? Então, o que a gente sabe aqui é que o módulo desse impulso, que vai ser exercido ali no segundo trecho, quando ele já está na água, tem que ser igual ao módulo dessa variação desse momento no primeiro trecho, para que justamente ele consiga chegar com velocidade nula lá no fundo, não é verdade? Então vamos lá. Para calcular então nesse primeiro trecho aqui quanto foi a variação de momento, a gente precisa saber quanto foi essa velocidade v que ele adquiriu ali no momento que ele chega na água. A gente pode fazer isso usando a nossa conhecida equação de Torricelli, tá bom? Então a equação de Torricelli vai dizer o seguinte, ó, que v quadrado é igual a v0 quadrado mais duas vezes a aceleração, que nesse caso foi a aceleração da gravidade, vezes a distância, que é justamente aquele d ali, igual a 12 metros. Beleza? Aí, ó, por que eu coloquei positivo aqui a gravidade? Porque eu estou adotando o sentido para baixo aqui do movimento, né? Como se o meu eixo y ele está para baixo. Legal? Então, o V0 eu vou dizer que dá zero, porque a gente sabe que a velocidade no início é nula. Ficou que o V quadrado, então, ele é 2g vezes d, beleza? Então, o V é igual a raiz, né? De duas vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8, e o d é 12 metros. Tá? Então, fazendo essa multiplicação e tirando a raiz, a velocidade, então, deu 15,34 metros por segundo. Mas agora aqui em cima eu falei que o impulso lá do segundo trecho tem que ser igual à variação do momento no primeiro trecho. Tudo isso em módulo, beleza? Então agora eu uso essa informação e a gente vai pegar o seguinte, ó. O impulso é... A variação do momento é o P final menos o P inicial. Só que, tá, no segundo trecho aqui eu estou pegando em módulo, certo? Só que no final, isso aqui vai dar zero, porque a velocidade dele no final era zero, beleza? Como eu estou pegando em módulo, vai cancelar esse sinal de menos aqui, vai sobrar só o P0, que é nesse trecho aqui, tá? Ficou confuso aqui o P0, né? Porque eu falei que o P0 era lá em cima, mas como eu estou pegando aqui o segundo trecho, eu estou pegando o P0 agora aqui, tá, gente? Vamos lá. Melhor do que chamar então de P0, vamos corrigir aqui, ó. Vamos colocar aqui P1 e aqui é P2, tá bom? Vamos fazer uma correção aqui. Tá aqui, ó. Então o P1 é aqui no momento que ele toca a água, o P2 é aqui no momento que ele chega no fundo, tá? E a variação, o impulso aqui nessa segunda parte é o P2 menos o P1, beleza? Agora sim, tá? O P0 era lá em cima. Só que a gente sabe que no final aqui esse P2 acaba sendo zero, tá? Porque ele chega com velocidade nula. Então vai sobrar módulo de menos P1, que é igual simplesmente ao P1. Legal? Então o impulso vai ser a massa vezes a velocidade. Legal? Então vai ser a massa do Henri, ele disse para a gente estimar. Eu vou estimar em 70 kg. Beleza? E a velocidade é 15,34 que a gente calculou aqui por Torricelli. Fazendo isso, a gente chega num valor de impulso igual a 1,1 vezes 10 a sexta Newton por segundo. Beleza? Então agora resolvida mais uma questão. Vamos para a próxima. E diz assim também, ó, questão do Rayleigh. Em uma brincadeira comum, mas muito perigosa, alguém puxa uma cadeira quando uma pessoa está prestes a se sentar, fazendo com que a vítima se estatele no chão. Suponha que a vítima tem 70 kg, cai de uma altura de meio metro, então observe, ela estava aqui, tá? Aqui ela tem velocidade igual a zero, ela vai vir para baixo, ela vai percorrer uma distância igual a meio metro e ela vai chegar aqui com uma velocidade v aqui embaixo, beleza? Uma velocidade v aqui que eu ainda não sei quanto é. Então vamos lá. E a colisão com o piso dura 0,082 segundos. Então aqui o intervalo de tempo é 0,082. Beleza? Qual é o módulo, letra A, do impulso
Então, quanto foi o impulso? E letra B, da força, ele quer saber o módulo do impulso, o módulo da força, média aplicada pelo piso sobre a pessoa durante o chão. Legal? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o impulso. Para calcular o impulso, a gente pode utilizar o teorema do impulso-momento linear. Então, o impulso é igual ao momento linear, a variação do momento linear, melhor dizendo, né? E a variação é o P menos P0, certo? O P0 é aqui em cima, ó. Só que o P0 é zero, beleza? Porque a velocidade era nula, né? E o momento é a massa vezes a velocidade. Legal? Então vamos lá. Então aqui dá zero. Sobrou só o P, que é mv. Então, sabendo esse V, a gente acha o impulso. Como é que eu vou achar esse V? Por Torricelli. Então, o V quadrado é igual a V0 quadrado. Mas, vamos adotar um sentido aqui para baixo, né? Então, a gente bota o nosso eixo Y para baixo, e aí a gravidade fica positiva. 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a distância, tá? Como a pessoa partiu do repouso aqui, então a gente sabe que o V0 dá zero, então a velocidade é igual a raiz de 2 vezes a gravidade, que é 9,8, vezes a distância, que é meio metro. Então, isso aqui vai dar quanto? Ó? Aqui está, 3,13 metros por segundo, tá bom? E agora a gente volta para cá, para a nossa expressão do impulso. Então, o impulso é a massa da pessoa, que é 70 kg, vezes a velocidade 3,13. Então, esse impulso, quanto vale? 219,1 newton-segundo. Legal? Então, essa é a nossa resposta da letra A. Agora, na letra B, ele quer saber o módulo da força. Então, a gente lembra que o impulso é a força vezes o intervalo de tempo. Então, a força vai ser o impulso sobre o intervalo de tempo. O impulso a gente já calculou, é 219,1, e o intervalo de tempo ele deu na questão foi 0,082 segundos. Fazendo essa divisão, a gente rapidamente encontra que o módulo da força é... Aqui está, 2.671,95 newtons. Beleza? Então, vamos à nossa próxima questão. A próxima questão de hoje diz o seguinte: uma astronauta de 68,5 kg está no espaço fazendo um reparo na Estação Espacial Orbital. Ela lança fora uma ferramenta de 2,25 kg a 3,20 metros por segundo em relação à estação espacial. Vamos fazer um desenho aqui para ilustrar essa situação. Então, aqui está a nossa astronauta. Ela tem uma massa que eu vou chamar de M1 igual a 68,5 kg. Ela lançou essa ferramenta, ó, que tem uma massa M2 de 2,25 kg em relação à nave. Tá? Então, está aqui a nave, né, que é a estação lá. Beleza? A ferramenta veio para cá com uma velocidade V2 de 3,20 metros por segundo. E a gente quer saber agora, ó, continuando a leitura do enunciado, qual será o módulo da velocidade e em que direção e sentido ela começará a se mover, no caso a astronauta. Então, a astronauta ela vai se mover aqui para trás, tá bom? Porque quando ela lança a ferramenta, pela ausência de atrito, porque não tem ar, eles estão no espaço, ela vai em sentido oposto, né? Então a ferramenta vai para frente, ela vai para trás, tá bem? Então, se a ferramenta foi em relação à nave aqui, na direção da nave, a astronauta vai em direção oposta à nave. Então, a direção e o sentido a gente já sabe. Vamos agora descobrir quanto vale o módulo dessa velocidade. Então, o momento linear adquirido por ela tem que ser igual, pela conservação, ao momento linear adquirido pela ferramenta aqui, né, em módulo, certo? Então, M1, que é o momento M1V1, é igual a M2V2. Beleza? Aí agora vamos isolar aqui o V1, né, que é o que a gente quer calcular. Então vai ficar ó, M2 sobre M1 vezes o V2. Beleza? E agora a gente só substitui os valores numéricos. Vamos ver como é que ficou.
Ficou assim, então, ó, a massa 2, 2,25, né, dividido pela massa 1, 68,5, vezes, tudo isso vezes a velocidade 2, 3,20. Fazendo aqui na calculadora, eu encontrei 0,105 metros por segundo, tá? Que é a velocidade que a astronauta se moveu. A direção é na mesma direção ali que a reta, né, entre a ferramenta e a nave, e o sentido é no sentido oposto ao movimento da ferramenta. Beleza? Então essa mais uma questão. Beleza. A próxima questão diz o seguinte, ó: dois patinadores, um pesando 625 newtons e outro 725 newtons. Vamos já desenhar os dois aqui, tá? Então tem o patinador 1, ele tem um peso. Observa que foi dado em newtons. Então não confundam, aqui é peso, tá? O peso de um é 625 newtons e o peso do outro é, vou chamar de P2, é 725 newtons, beleza? Eles estão sobre o gelo sem atrito. Olha, informação importante. Então vai ter conservação da energia do momento. Se o patinador mais pesado, no caso esse da direita, desliza a 1,5 metros por segundo, então a velocidade dele é de 1,5 metros por segundo, com que velocidade o mais leve deslizará? Então, quanto vai ser a velocidade V1, né? Que é a velocidade adquirida pelo patinador mais leve. Então, vamos lá. Conservação do momento diz o quê? Que o momento linear adquirido pelo patinador 1 tem que ser igual ao momento linear adquirido pelo patinador 2. E o momento linear é massa vezes velocidade. Então, vai ficar M1V1 é igual a M2V2. Beleza? Muito bem. Não sabemos a massa, mas a gente sabe o peso. Então, vamos usar aqui o nosso conhecimento o seguinte, ó. Peso não é a massa vezes a gravidade. Então, a massa pode ser escrita como peso dividido pela gravidade. Vamos usar isso ali. Como é que vai ficar? No lugar da massa 1 fica peso 1 sobre G vezes V1 aqui continua, não é verdade? Do outro lado, a massa 2 fica o peso 2 sobre G e continua o V2 aí multiplicando. Olha só, como a gente foi esperto aqui, a gente vai cancelar esse G, ó, beleza? De um lado e do outro. E agora sobrou aqui o peso 1 e peso 2, que a gente sabe quanto é, né? Então, peso 1, 625 vezes o V1, e o peso 2 é 725 vezes o V2, que é 1,5. Agora é só passar o 625 dividindo e fazer a conta. E deu o seguinte aqui, ó, observa, né? Dividindo aqui 725 por 625 e multiplicando por 1,5, deu 1,74 metros por segundo. Aí a parte B diz assim, quanta energia cinética é criada, entre aspas, né? Quanta energia cinética, qual é o valor da energia cinética final, é isso que ele quer falar, durante a manobra dos patinadores. E de onde vem essa energia? Bom, vamos limpar aqui um pouquinho o espaço aqui do slide para a gente poder utilizar aqui na nossa resolução. Então, na letra B, ele quer saber qual é o valor da energia cinética total. Então, vai ser a energia cinética 1 mais a energia cinética 2, certo? E quem é a energia cinética? A energia cinética a gente pode escrever da seguinte forma, ó. M1V1 quadrado sobre 2 mais M2V2 quadrado sobre 2. Todos esses valores aqui a gente já tem. Agora é só substituir o valor numérico de cada grandeza, né? Vamos ver como é que fica. E aí, ó, fazendo as contas aqui, você pode pausar e fazer também. Deu o seguinte, ó, nessa primeira parte aqui, tá? A energia cinética 1 deu 96,54. E a energia cinética 2 aqui, na segunda parte, segundo termo, né? Deu 83,23, somando é 83,23 Joule, tá? E ele diz assim, ó, de onde vem essa energia, tá? Essa energia vem do próprio esforço ali muscular realizado pelos atletas no momento que eles se empurram, né? Então, o corpo deles, através ali dos próprios processos internos de queima dos
combustíveis, né, do alimento e tudo, das fibras musculares ali também se contraindo, vai gerar uma energia, a energia química que estava presente nas moléculas vai gerar essa energia mecânica, que é uma energia do movimento. Beleza? Então é daí que vem a energia. E agora nós vamos para a nossa última questão de hoje. O enunciado da questão é o seguinte. Questão do Young, olha só. Um peixe de 15 kg que nada a 1,1 metros por segundo, subitamente engole um outro peixe, né, de 4,5 kg que estava inicialmente em repouso. Então vamos fazer aqui uma figura ilustrando isso. Então tá aqui, ó, o peixe maior, né, um desenho bem simples aqui, meio bobo até. Tá aqui o peixe maior, 15 kg, ele está se movendo, tá? Ele está se movendo para cá com uma velocidade de 1,1 metros por segundo. E o segundo peixinho aqui, o menor, ele está parado, né? A velocidade dele é zero, tá? Ele está em repouso, como dito aí no enunciado, e ele tem uma massa 4,5 kg. Só que esse segundo peixe, o primeiro, na verdade, vai engolir o segundo peixe, né? Então a situação depois vai ser a seguinte, ó. Ele engole o peixinho, então vai ficar o peixinho aqui dentro dele, e a massa deles aqui vai ser quem? Vai ser a massa 1 mais a massa 2, porque vai juntar as duas massas dos peixes, né? Eles vão sair juntos, ó. Já lembra aí da nossa aula teórica, saiu juntos, então é perfeitamente inelástico, tá? A gente vai usar aí a conservação do momento, mas não vai ser conservada a energia. E o que mais? E ele sai com ele quer saber depois qual é, ó. Letra A, acha o módulo da velocidade do peixe maior imediatamente após ele devorar o menor. Então ele sai com uma velocidade V aqui, que é isso que a gente tem que calcular. Beleza? Então vamos lá. Letra A, o que a gente vai fazer aqui? Conservação do momento linear. Então o momento linear antes tem que ser igual ao momento linear depois. O momento linear antes é o momento linear do peixe maior mais um momento linear do peixe menor. E o momento linear depois é só o momento linear total, tá? Olha, no caso antes, o peixe menor não tinha momento linear, porque a velocidade dele era zero, o momento é a massa vezes a velocidade, então também vai dar zero. E vai sobrar só o do peixe maior. Então vai ser a massa M1 vezes o V1. Tá? No caso do 2, também é massa vezes velocidade, só que a massa agora não é a massa total, então vai ser ó, M1 mais M2 vezes a velocidade V. Esse V é o que a gente quer calcular, não é? Então vamos isolar ele aqui na equação. Então vai ficar M1 vezes V1 sobre essa massa total, M1 mais M2. Substituindo agora os valores numéricos, ficou assim, ó, no numerador ali, massa vezes velocidade, ficou 15 vezes 1,1 e embaixo a soma das massas, né? 15 mais 4,5 que vai dar 19,5. Então agora fazendo a conta aí, vamos ver quanto dá. Tá aqui o resultado, ó. Deu 0,85 metros por segundo. Então esse é o valor dessa velocidade V aqui, que eu vou até escrever aqui também, 0,85 metros por segundo. E agora ele diz assim, ó, letra B, quanta energia mecânica foi dissipada nessa refeição? Então o que a gente tem que calcular? A energia mecânica que tinha antes, a energia mecânica do final e fazer a diferença entre elas. Beleza? Então vamos montar aqui essa resolução. Então a energia mecânica antes é simplesmente a energia cinética, tá? E nesse caso, ó, a energia total antes seria a energia do peixe maior mais a energia do peixe menor, que a gente já sabe que dá zero por causa desse mesmo argumento aqui da velocidade ser nula, certo? Então sobrou só a energia do peixe maior, que é massa velocidade 1 quadrado sobre 2. A gente pode calcular isso aqui, né? E vamos substituir. Então a massa do peixe é 15, a velocidade dele é 1,1, a gente eleva ao quadrado, né? Multiplica aqui em cima e divide por 2. Vamos ver qual é o resultado. Então tá aqui, ó, deu 9,075 Joule. Legal? E a energia depois, tá? A energia depois vai ser simplesmente a energia cinética
dos peixes já juntos, né? Os dois aqui, um engoliu o outro. Então, ó, o que vai acontecer? Vai ser a massa total, que a gente já sabe que é 19,5, né? Porque é 15 mais 4,5, vezes a velocidade, que é aquela ali que a gente calculou, 0,85 quadrado, tá? E agora sobre 2, tá? Então, substituindo os valores numéricos, fica como? Então, deu aqui 7,044 Joule. E agora a gente tem que fazer a diferença, porque ele quer saber quanta energia foi dissipada. Então ele quer saber a diferença de energia. É simplesmente, você só vai subtrair aqui um do outro, e aí essa é a energia que foi perdida aí, ou dissipada, né? E o resultado, eu escrevi aqui do lado, ó, ficou então 2,031 Joule. Então esse é o valor aqui que responde a letra B. E assim a gente encerra a questão, a última questão e também essa aula de exercícios. Tá? Muito obrigado, tchau, até o próximo vídeo.